Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. É, Hoje nós estamos aqui para fazer uma análise de mercado. Hoje é dia 15 de 6 de 2025, agora são 3 horas da tarde. Então já temos várias notícias aí, né, circulando mundo afora sobre a questão da guerra, né, do Iraque com Israel, né, do Irã com Israel, naquela região ali do Oriente Médio, né. E eu acho que já não é novidade para ninguém, né, que o mercado está bastante apreensivo sobre isso. O preço do petróleo provavelmente está subindo, vai subir mais com a abertura do mercado. E eu estou aqui justamente para fazer uma leitura hoje sobre o que pode acontecer, né, com o mercado nos próximos dias, talvez até nos próximos meses, né. E aí eu quero fazer hoje essa leitura desse mercado para a gente ver se a gente consegue buscar algum alvo ou se proteger desse período, né. Como é que a gente pode se posicionar, né. Eu gostaria aqui de fazer algumas leituras, né. Primeiramente, a gente vai começar aqui pelo esse Dow Jones. Eu não vou enrolar muito, né. Afinal de contas, dados econômicos aqui e as notícias vocês já estão por dentro. Eu não quero comentar muito sobre isso, até porque geopolítica não é o meu forte. Eu até entendo um pouco de geopolítica, mas não quero entrar muito nesse assunto, tá, porque é um assunto delicado. Então, pessoal, vamos fazer essa análise aqui do calendário econômico rapidamente. Então, segunda-feira, a gente não tem nenhum dado econômico importante, mas devido a essa questão da guerra, né, os mercados podem abrir realmente apreensivos, né, e a gente pode ter alta liquidez nessa segunda-feira, mesmo a gente não tendo nenhum dado econômico, tá? Então, é um momento para você ficar atento ao mercado, tá? Ter movimentos inesperados. Cada acontecimento lá na guerra, cada situação que acontece lá gera medo. E você tem que estar por dentro dos acontecimentos para você conseguir se proteger da liquidez. Então imagina lá, tá caindo uma bomba, tá acontecendo um ataque, tá acontecendo alguma reviravolta lá na guerra e de repente o mercado começa a ter muita liquidez, o pessoal fica com medo e aí você não tem nenhum dado econômico, você não sabe o que está acontecendo. É um momento de atenção para você ficar preparado para qualquer situação inesperada do mercado, tá? Na terça-feira temos núcleo de vendas. Isso aqui não traz tanta liquidez para os ativos que a gente opera, né? Agora, essa decisão de taxa de juros do Japão pode trazer um pouco de liquidez para o mercado, mas nada que vai afetar a gente também, tá? Isso aqui pode afetar lá o SDJPY, né? Para quem opera Forex, pode trazer uma liquidez. Agora, na quarta-feira, nós vamos ter uma super quarta aí. Vamos ter pedidos iniciais para seguro-desemprego, estoque de petróleo. Agora, essa situação do petróleo que está tendo lá no Irã, né? Isso aqui provavelmente vai trazer um abalo, talvez, né? Eu acredito que pode ter uma grande mudança aqui. Projeções econômicas do FONC, declaração do FONC, taxa-alvo do fundo Fed. A gente está falando aqui sobre inflação, né? A gente está falando aqui sobre taxa de juro, né? Então, isso daqui também vai trazer muita liquidez para o mercado na quarta-feira, às 3 horas, né? Coletiva de imprensa do FONC. Bom, então aí nós vamos ter talvez talvez eles vão manter, né, essa taxa alvo de fundos Feds aí. Eu acredito muito que eles possam manter, que é o que eles têm feito, né, mantido. A gente até teve uma redução, né, mas eu acho que eles vão manter isso aqui. Na quinta-feira, decisão de taxa de juros do Reino Unido, pedidos iniciais para seguro-desemprego e balanço do Fed. Na sexta-feira, índice de atividade industrial. Tá, isso aqui pode trazer um pouco de liquidez para o mercado, mas eu acho que nada tão relevante. E na quinta-feira, pedidos iniciais para seguro-desemprego também pode trazer uma liquidez aí boa para operar. Às 9h30, né? Tá? Então é basicamente isso aqui. E eu acho que é isso. Se eu colocar aqui no gráfico semanal, a gente consegue ter uma visão bem clara, né? Deixa eu puxar uma Fibo ali de cima. Ele está exatamente no 76,2 da Fibo, né? Que é uma região muito forte de retração.
É muito usada também aí pelos players do mercado. E eu acho interessante ele fazer essa correção até aqui, pelo menos até aqui nessa região, tá? Se a gente for buscar, colocar uma fibra aqui contrária, né? Projeção contrária, algo em torno de uns 38 da FIBO, talvez 38, 50 da FIBO aqui também, tá? Vou marcar esse 50 da FIBO, vou marcar com uma cor diferente que é pra não confundir, né? 50 da FIBO. Tá? Vamos para outros gráficos aqui. 4 horas. O gráfico de 4 horas, ele está em cima da média de 200. Eu vou marcar essa média aqui, mas eu acredito que essa média, logo na abertura, ela já vai ser perdida. Ela já vai ser rompida logo de cara, essa média aqui. Então, eu vou marcar o alvo da operação. Vou deixar na cor lilás. Essa cor aqui roxa, né? Aqui, como primeiro alvo da operação. Aqui eu vou deixar amarelo como ponto de suporte dos 41 mil. Tá? E lá embaixo é a média diária, se não me engano, né? Ah, não, é o nosso alvo lá. Nosso alvo principal, média de 4 horas aqui, alvo dos 41 mil e alvo de 100, deixa eu ver, são 140 mil pontos, 147 mil pontos. Quase 3,5% de queda, eu diria que o mercado iria fazer. Tá? Se o mercado chegar a abrir com alta, né, eu acho que até essa média de 15 aqui é interessante para fazer uma venda. É algo em torno ali da média de 15. Se esse mercado abrir para alta, estamos falando aqui de 30, 40 mil pontos, talvez. Talvez seja interessante para uma venda a partir desse ponto. Porque, olha, vou falar para vocês. Existe uma coisa chamada Smart Money. Quem não sabe esse conceito de Smart Money tem que pesquisar sobre, né? Porque qual é o objetivo do mercado financeiro? Quem opera mercado financeiro é lucrar. Qual a forma de ganhar dinheiro? Fazendo uma, entre aspas, né? Vamos colocar entre aspas, manipulação do preço. Vamos comprar o preço, vamos jogar o preço para cima para que ele fique mais caro, para que ele fique numa posição melhor, para a gente ficar melhor vendido. Vender melhor o ativo. Então, o que os Smart Money faz? Se o preço quer cair, eles começam a comprar, começam a jogar o preço para cima, para depois eles jogarem o preço para baixo e perder, digamos, a mínima ali. Por exemplo, aqui, ó. Digamos aqui é uma região de venda, né? É um suporte. O pessoal quer fazer o quê? Quer vender para perder esse suporte aqui. Mas antes de perder o suporte, eles começam a comprar, jogar o preço para cima para o preço ficar mais caro, para depois vender, romper o suporte, pegar os tops, todo mundo tava comprado aqui e cair ainda mais. Entendeu? Aí a galera que comprou aqui começa a entrar vendido, aí o mercado vai numa máxima lá de queda, de baixa, né? E depois retorna e pega o stop de uma galera que tava vendendo aqui embaixo. Isso é o conceito de smart money, né? É mais ou menos essa ideia. E o vice-versa, né? Tanto para compra quanto para venda. Então, se o mercado chegar a subir, eu acho que a gente pode encontrar um preço, uma região mais interessante para fazer uma venda, né? Em torno dessa média aqui de 15 períodos. Acredito que seja uma região boa de venda. Aqui é lá na nossa outra média, na nossa outra marcação amarela, né? Ele é um ponto de venda. Interessantíssimo. Então acho que pro Dow Jones é isso, tá? Se o mercado subir, a gente tem o alvo lá em amarelo. Se o mercado abrir com baixo, a gente tem o primeiro suporte nos 41 mil pontos. Os próximos dias, a gente pode acreditar no movimento de baixa até os... Deixa eu ver ali. Os 40.721 dólares. Se o mercado tiver realmente liquidez, ele pode vir até aqui no 50% da FIBO. Aqui do gráfico semanal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, 50% da FIBO. Essa média vermelha aqui, essa linha horizontal vermelha eu vou tirar. Tá?
Então eu espero que tenha ficado claro aqui para vocês isso aqui. 50% da FIBO, suporte. Primeiro suporte mais, que eu considero ele vai ser um suporte mais fraco. E possível região de venda, tá? Essa azul aqui esse ano é a média de 4 horas aqui. Tá lateralizada aqui, né? Junto dessa região que tá lateralizada. Então isso que eu vejo para o Dow Jones. Vamos para o Nasdaq agora. Deixa eu vir aqui, deixa eu tirar, fixar o escala. Vamos lá. Vou adicionar aqui nosso setup. O Dow Jones, pro Nasdaq, né? Média diária aqui. Esse Nasdaq talvez ele possa vir um pouco mais. Talvez até essa média do diário aqui. Acho que é um ponto interessante. Isso eu falo pros próximos dias, tá, galera? Não é uma parada assim que vai abrir o mercado e o mercado vem que não. Jamais. E eu acredito isso dentro de uma semana. Vai chegar ali naqueles alvos. Gráfico de 4 horas. Diário. Gráfico de 1 hora média lateralizada. De 30 também. De 15 também. Acredito que todas essas médias aqui vão estar lateralizadas. Tá. Então, vamos lá. Nosso primeiro alvo nesse Nasdaq, se ele abrir com o lado da venda, é até os 21 mil pontos. A gente está falando de 2,71%. Primeiro alvo. Se ele segurar nesse primeiro alvo aqui, talvez até seja ponto interessante para compra. Mas eu observaria. Eu não compraria nessa região. E observar esse possível rompimento, porque ele pode realmente romper aqui nessa média de 4 horas. Média de 200 no período de 4 horas. E aí a gente buscaria uma venda até a média do diário. A gente está falando aí algo em torno de uns 68 mil pontos. 68 mil pontos, de falar a verdade, que em um dia ele faz isso daqui. Um dia ele oscila 60 mil pontos até mais. Dependendo do que tiver acontecendo, né? A gente está falando aqui de uma queda de mais ou menos 6%, 6,5%. Vou pegar aqui. Mais ou menos 6,5%. Tá? Então, bastante atenção com o mercado. Eu vejo esse Nasdaq também para uma baixa. Eu realmente acredito que esses índices vão abrir mercado caindo. Vão abrir em baixa. Tá? Agora vamos para o nosso querido Gold. Nosso Goldzinho. Goldzinho aqui, contrário dos índices, né? A gente vê um possível alta para esse Gold, né? Se a gente for pegar aqui, ó, a máxima dele, deixa eu ver aqui, deixa eu ver em 4 horas que eu acho que ficar mais visível para vocês. A máxima dele ali foi 3.500 dólares. Então eu acho que ele pode estar voltando a esse topo histórico, de repente até mesmo perdendo esse topo histórico. A gente está falando aqui de uma valorização algo em torno de uns 6.800 pontos. Está falando praticamente de 2% de alta de valorização para esse ativo. Eu acredito que esse ouro vai abrir com um gap gigantesco de alta. Tem que ter muito cuidado com a volatilidade, porque ele pode abrir um gap aqui gigantesco e compra, tá? E ele pode querer fechar esse gap, mas eu não acredito, realmente, eu não acredito que se ele abrir gap aqui, ele vai querer fechar a gap. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se ele abrir gap de alta, ele vai continuar na alta. Tá? Ele pode ter uma correção ou outra aí pelo meio do caminho, né, durante a madrugada. Mas eu realmente acredito nesse gold vindo ali nos 3.500 dólares a onça do ouro, voltando a esse patamar novamente e até desafiando esse preço, né, essa nova região, para rompimento, tá, dessa região. Se ele perde essa região aí, eu acho que o ouro tem potencial de subir ainda mais, algo em torno de uns 3.550 dólares. Eu diria mais ou menos isso. Nós poderíamos tentar fazer uma projeção de FIBO aqui, né, com base na liquidez que ele teve nos últimos dias. Então vamos pegar aqui um movimento inicial. Calma lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma leitura aqui. Para mim, o momento que ele rompe essa estrutura de baixa aqui, que fica claro, essa região aqui, ó.
Opa, deixa eu colocar aqui certinho aqui. Aqui a gente tinha um mercado com uma leve tendência de baixa. Aqui ele rompe. Deixa eu pegar minha canetinha aqui só para tentar fazer uma ilustração. Aqui, ó, nessa região aqui, para mim ele pede o padrão que ele tá fazendo de baixa. E ele passa a fazer esse padrão de alta, retornar no suporte e dar continuidade. Então o padrão que eu iria medir para usar a expansão da FIBO seria essa projeção aqui, ó, esse tamanho aqui. Eu iria utilizar para buscar lá um alvo, tá? Isso vai ficar claro agora. Vamos pegar aqui a FIBO. Ao invés de a gente puxar a FIBO de cima para baixo, a gente puxa ela de baixo para cima, né? E aí ela faz as projeções para cima. Primeiro alvo da operação seria aqui. Segundo alvo seria aqui. Terceiro alvo seria aqui. E tá praticamente lá onde eu falei, ó. Eu falei em 3.550, né? Um pouquinho abaixo aqui, ó. A gente tá falando de quase 2.000 pontos de diferença. Então a gente pode dizer que esse ouro talvez tenha potencial de ir até 3.568 dólares e 33 centavos. Tem potencial de ir lá? Tem. Né? Significa que ele vai ir lá buscar? Não, não significa. Isso é apenas uma análise e uma projeção gráfica do que pode acontecer. Então vamos separar aqui as marcações, né? Primeiro, que é essa marcação aqui dos 3.500 dólares, vamos colocar uma cor diferente. Vamos colocar aqui em ciano. O nosso alvo lá, se perder também, eu vou colocar como roxinho, que é o alvo mais importante. E as outras regiões, esse alvo aqui ele já foi batido, então vou retirar. Então ele tem primeiro o alvo ali, aquela região, né, que está próximo ali da máxima histórica, né? Eu acredito que a gente pode até remover isso aqui e deixar lá só a máxima histórica. E a próxima projeção lá dos 456 da FIBO, né? Se eu não me engano é 456. Posso estar falando errado, deixa eu só conferir aqui. R$ 423 da FIBO. Lá em cima, tá? Perfeito. Tá, então essa é a minha visão para o ouro. Eu acredito que esse ouro aqui, ele vai abrir com gap. Um gap pelo menos uns mil pontos. 800 pontos. 800 mil pontos. Talvez ele possa abrir até mais. Mas eu acho que é um gap muito grande já. Uns 800 pontos aqui de gap, talvez. 800 a 1.000 pontos. Tá, então essa é a minha visão de mercado. Eu vejo esse ouro subindo bastante. Eu vejo o Nasdaq e o Dow Jones possivelmente caindo mais. A gente fez algumas marcações, alguns pontos. Pode acontecer. Mas eu acredito que a liquidez principal vai estar na abertura do mercado americano na segunda-feira, às 10h30 da manhã. Nessa segunda-feira vai ser até uma segunda-feira tranquila, né? A gente não vai ter vários feriados aqui, né? De alguns países, da Austrália, da Suíça e da Indonésia, né? E a gente não tem nenhum dado econômico assim relevante na segunda-feira. Mas na terça-feira o mercado já começa a dar uma movimentada. A gente vai ter o discurso do Trump. E lá pela quarta-feira, realmente, aí a gente vai começar a ter liquidez para esse mercado. A partir de quarta, quinta e eu acho até sexta-feira. Mas hoje, já no domingo para segunda, devido à situação da guerra, a gente pode ter uma grande liquidez aí trazida por essa situação de guerra, tá? Então, na segunda e numa terça, a gente realmente pode ter bastante liquidez, mesmo a gente não tendo dado econômico, né? Mas devido às notícias e os acontecimentos aí do Oriente Médio, tá? Então, eu acho que esse ano vai ser o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, eu não sei se eu vou fazer live, eu acredito que não. Eu vou estar focado aqui no meu trade. Amanhã é um dia que eu vou analisar se eu vou operar ou não. Tem essa, é o se. Eu vou analisar o mercado. Se o mercado tiver liquidez, tiver dando oportunidade, eu vou operar. Agora, se eu analisar o mercado e eu perceber que o mercado não está direcional, está lateralizado, está aquele mercado indeciso, deixando
padrões de gráficos de indecisão. Eu não vou procurar não operar na segunda-feira. Vou analisar a terça, talvez eu comece a operar lá pela quarta, tá? Se o mercado tiver direcional, tiver bastante liquidez, aí eu posso operar amanhã, na segunda-feira, na terça e continuar operando normal, tá? Mas aí é uma questão que eu deixo para vocês também. Observe o mercado. Se o mercado está favorável para vocês operarem, observe o tamanho da liquidez, posicione os stops e os lotes de acordo com a liquidez do mercado. Não indico vocês fazerem nada do que eu analisei aqui, porque esse vídeo não é uma indicação, esse vídeo é uma análise gráfica, é uma possibilidade do que pode acontecer, é o meu ponto de vista, né? Eu estou fazendo aqui o papel de um analista, tá? Então cada um tome a decisão por conta própria aí, né? Do que vocês devem fazer ou não. Eu estou tentando trazer aqui apenas uma orientação, uma clareza, um conhecimento, tá? A ideia aqui é intelectual, a ideia aqui é passar esse conteúdo como uma forma de aprendizado, não como uma forma de ganhar dinheiro fácil, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu espero que vocês estudem sobre o mercado, entendam a liquidez, entendam o momento, para que vocês possam aprender e vocês mesmos se posicionar da melhor maneira. Essa é a minha ideia, esse é o meu intuito, tá? Com esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês. Obrigado a todos que assistiram até aqui. E até a próxima.